Passamos pelas etapas de extração de dados e sua transformação no Power Query e carregamos a nossa tabela de visitas e nesta aula nós vamos começar a adicionar visuais na área do relatório e assim construir o nosso painel de visualização de dados, tal como nós projetamos aqui no nosso modelo. E vamos começar adicionando este gráfico de colunas. Então podemos voltar ao Power BI. Para podermos adicionar qualquer visual dentro do nosso painel, nós vamos utilizar estes visuais. Tanto podemos encontrar aqui à direita. Se esta secção estiver fechada, por exemplo, desta forma, não tem problema. Na guia página inicial, mais para a direita nós temos esta área, onde nós podemos ver estes diferentes visuais. Se nós clicamos nesta seta, temos a lista completa de nossos visuais. Querendo, podemos também acessar estes mesmos visuais aqui na guia Inserir e deste lado nós temos os nossos visuais. E no meu caso, sempre vou utilizar a página inicial no grupo Inserir. E então posso adicionar qualquer visual. Como decidimos começar com um gráfico de colunas, então temos esta opção, que é gráfico de colunas empilhadas. Tanto podemos clicar aqui, ou então abrir esta área e depois clicar por cima do visual. Eu vou clicar por cima deste visual e já foi adicionado ao meu painel. E eu posso arrastar e posicionar onde eu quiser. Neste caso, eu vou deixar aqui à esquerda. De seguida, vamos começar a adicionar dados. Veja aqui, enquanto estamos com o visual selecionado, nós temos esta caixinha contendo algumas informações que vão nos permitir adicionar informações ou dados ao nosso visual e, no caso, ao nosso gráfico. E esta caixinha aparece quando eu clico neste pequeno ícone. Então, se eu clico uma vez, a caixinha sumiu. Se eu clico de novo, a caixinha aparece. E aqui em cima eu posso alterar este meu visual. Neste momento, estou com um gráfico de colunas, mas a qualquer momento eu posso querer, por exemplo, alterar para um outro tipo de visual. Se for o caso, é só clicar no visual pretendido. Por exemplo, se eu clico neste visual, acabei de transformar ou trocar o meu gráfico de colunas por um gráfico de barras. Se eu clico nesta terceira opção, acabei de trocar para um gráfico de linhas. Se eu clico nesta tabela, transformei o meu gráfico numa tabela. E nesta setinha eu consigo ver todos os outros visuais. Mas, no nosso caso, queremos um gráfico em colunas. Então, vou clicar nesta opção e voltamos ao estado anterior. De seguida, temos alguns campos mais prioritários e outros que só vamos falar no outro módulo quando formos aprofundar o Power BI. Para este nosso gráfico, nós vamos utilizar principalmente estes dois campos. O eixo X é o eixo na horizontal e o eixo Y é o eixo na vertical. Se eu clicar em adicionar dados no eixo X, vou clicar, eu consigo ter a lista de minhas tabelas. E no caso nós temos somente esta tabela, a tabela das visitas. Ao expandir, eu consigo ver todas as colunas. E aqui em cima eu posso pesquisar por uma coluna específica. Imaginemos que temos muitas tabelas e em cada tabela nós temos muitas colunas. Pode ser difícil localizar um campo ou uma coluna específica. Se for o caso, é só pesquisar. Por exemplo, distrito. Quando eu escrevo, qualquer coisa que estiver nas minhas tabelas que seja um distrito será apresentada e facilmente eu consigo adicionar aos meus visuais. No nosso caso, não precisamos pesquisar porque temos uma tabela com um número menor de colunas. No eixo do X, nós vamos colocar o grupo etário. Então, eu vou para cá e clico em grupo etário. Então, podemos passar para o eixo dos Y. Venho em adicionar dados no eixo dos Y e aqui nós vamos adicionar o número de visitas realizadas. Lembrando que na nossa tabela, cada uma das linhas na tabela representa uma visita realizada. É por isso que nós temos o nome da pessoa visitada e o ID. Então nós podemos contabilizar quantos IDs existem dentro da nossa tabela. Ou podemos utilizar o nome. Também poderíamos contar o número de nomes dentro da nossa tabela.
No meu caso, vou utilizar ID. Então, basta que eu clique em ID, automaticamente, no eixo dos Y, eu tenho a contagem de IDs. E nesta setinha, aqui do lado direito, eu consigo fazer pequenas configurações. Por exemplo, se eu clico nesta setinha, eu tenho um segundo pop-up mostrando que neste momento estou com o campo ID selecionado e a operação que foi feita foi uma contagem. Lembre-se que o nosso ID é numérico. Então, eu posso querer, por exemplo, que não seja contagem, seja uma soma, por exemplo. Então, eu poderia vir para cá e dizer, não, eu quero a soma dos IDs. Ao fazer isto, eu teria outro resultado. Volto para cá, posso querer, por exemplo, ver a média, o valor mínimo ou então o valor máximo. E mais para baixo, eu tenho algumas medidas, como a mediana, a variância da minha distribuição, o desvio padrão, a contagem e a contagem distinta. Mas neste nosso caso, no caso em que nós queremos saber quantas visitas foram realizadas, e nós sabemos que na nossa tabela cada linha representa uma visita realizada, só faz sentido realizar uma contagem, contabilizar o número de IDs existentes. Então, para este caso, o mais correto seria a contagem. E aqui teríamos a contagem dos IDs que existem na nossa tabela. Mas pode-se dar o caso em que tenhamos IDs duplicados. Ao usarmos contagem, nós estaríamos a contar todos os IDs que existem, independente se tem ou não repetição. Ou seja, a contagem vai contar todos os IDs, incluindo os duplicados. E talvez eu queira ter, por exemplo, o número de visitas distintas. Eu não quero o número de visitas incluindo repetições, e sim quero o número de visitas únicas. Então, o correto seria voltarmos para cá e dizer, eu quero uma contagem distinta e não simplesmente contagem. Então, vamos clicar em contagem distinta. Neste caso, não vai haver nenhuma diferença, porque na nossa tabela nós não temos repetições de ID. E pronto, desta forma nós já construímos o nosso primeiro gráfico. Aqui embaixo nós conseguimos ver os grupos etários e podemos adicionar os rótulos. Então eu vou selecionar o gráfico e vou usar esta segunda opção, não esta que nos permite adicionar os dados no eixo Y e X, mas sim esta segunda opção onde aparece este pincel de formatação. Então vou clicar uma vez, vai ser aberto este pop-up e podemos ativar esta opção de rótulos de dados. Ao clicar, nós conseguimos adicionar ao nosso gráfico os rótulos. Então já adicionamos este visual, podemos passar para o outro visual. Desta vez vamos adicionar um cartão. Então vamos para cá, nós temos aqui embaixo estes dois visuais, aparecendo os números 1, 2 e 3, e nós vamos utilizar este que não tem este raiozinho, porque este é o novo modelo e também durante este curso vamos aprender como usar. Mas como estamos a começar, vamos usar este outro cartão. Eu vou clicar por cima e o cartão já foi adicionado. Vou movimentar para cá, mais ou menos neste ponto. E aqui nós temos apenas um campo chamado campus. Então será aqui onde nós vamos adicionar os dados. Clicando em adicionar dados, aqui aparece a nossa tabela e as respectivas colunas e nós vamos utilizar a mesma coluna anterior, que é ID, lembrando que não tem nenhuma diferença se eu utilizar, por exemplo, o nome, porque eu quero contar quantas pessoas foram visitadas, no caso, quantas mulheres. Então, eu posso clicar, por exemplo, aqui em nome. O que aconteceu no meu cartão? Eu tenho a lista de nomes e eu não quero isso, eu quero o número de pessoas visitadas. E para isto, podemos alterar aqui nesta setinha, clicamos, vamos em resumo e vamos dizer que queremos uma contagem distinta. Veja aqui, já aparece o número, no caso 75.000 visitas. Se tivéssemos usado ID, vamos para cá, vamos clicar em X para remover e podemos adicionar outro campo. E desta vez vamos utilizar ID. Veja que esta coluna aparece com este símbolo que se chama Exon e geralmente representa uma soma. Então, por causa de o nosso ID ser um valor numérico, o Power BI entendeu e fez um cálculo implícito.
e nós vamos aprofundar este conceito de medidas implícitas e explícitas nas próximas aulas, no próximo módulo. Mas entenda que, neste momento, como o conteúdo desta coluna são números, o Power BI entendeu que eu posso fazer uma soma. A mesma coisa com as idades e também o número de panfletos. E isto quer dizer que, se eu clicar neste momento aqui em ID, eu tenho a contagem dos IDs. Está correto. Mas querendo, eu posso vir para cá e mudar, dizer, ok, eu quero a soma. Veja aqui, a soma daqueles números que são os IDs corresponde a 50 bilhões. Se eu trocar, por exemplo, para a média seria 665 mil. Posso trocar, por exemplo, para o valor mínimo. Então será apresentado o valor mínimo que existe dentro do ID. Mas, como nós já sabemos, o nosso interesse é contar quantas visitas realizadas. Então só faz sentido fazermos uma contagem distinta, porque queremos saber do número de visitas únicas realizadas. E este seria o número. Posso reduzir, posicionar deste lado. Inclusive, eu posso copiar e colar visuais. Então, estou aqui, eu seleciono, seguro Ctrl e tecla C para copiar, clico fora e seguro de novo Ctrl e V para passar. Então, acabei de fazer uma cópia do nosso cartão. E neste outro cartão, nós podemos editar. Vamos para cá e vamos retirar este campo. Desta vez, vamos adicionar o número de panfletos distribuídos. Então, é só vir e clicar em panfletos distribuídos. Então, já adicionamos dois cartões. Um mostrando o número de visitas e o outro mostrando o número de panfletos distribuídos.